o que eu e a Andrea conversamos? Todos nós, quando nós estamos sendo inseridos em um ambiente novo, sendo colocados diante de algum desafio, e normalmente são inesperados. Então, por exemplo, você que está aí na sala do Paulinho, você que está aprendendo a lidar com o gráfico, às vezes não, né? Eu tenho certeza disso. Eu vou dizer com muita convicção de que a expectativa é de que você entre no curso do Paulinho e tenha o domínio, ao ter o domínio, de repente, da parte técnica, da parte do gráfico, das coisas que o Paulinho está te passando, e ele passa muito mais do que isso, porque a vida dele já falei com vocês, o estilo de vida dele, tudo que ele é, o que ele representa, é muito mais do que operação de gráfico. Então, no momento em que a gente entra dentro desse ambiente como vocês entraram, passa a se descobrir que existe muito mais por trás disso. Existem muito mais em termos de desafios. É um mundo desconhecido e um mundo novo. Então, nós estamos aqui para equipar você de uma forma em que você possa entender que muito mais do que lidar com dinheiro, aliás, que lidar com dinheiro, com o seu dinheiro dentro de uma operação gráfica, dentro de um curso de trader, lidar com o dinheiro e lidar com o seu ego, com seus momentos de apego, é você aprender a ceder, abrir mão, é muito opressor, na verdade, é uma palavra que eu gostaria de usar, é algo que mexe com as suas estruturas e eu tenho certeza que está mexendo com as suas estruturas familiares, com as suas estruturas pessoais, está mexendo com os seus valores, está mexendo com toda aquilo que você entende que é você mesmo. E o meu papel, junto ao Paulinho Lamana, a minha responsabilidade, o meu encargo é, nesse curso do Paulinho Lamana, na minha função que eu tenho aqui, gerar em você uma curiosidade de você aprender a olhar para dentro de você, a você ver como as coisas podem ser diferentes, como você pode se comportar de forma diferente, como você pode enxergar com uma lanterna pequenininha um ponto escuro da sua vida, do seu quarto, sabe? Existem pessoas que têm medo de dormir no escuro, né? Eles têm fobia de escuro. E a própria fobia do escuro já é uma formação reativa psíquica, porque, na verdade, o medo de escuro por ser uma fobia, ele é proveniente e nasceu em cima de uma neurose, que a gente chama de neurose obsessiva compulsiva, que é uma fobia de elevador, uma fobia de avião, de altura, e essa fobia de escuro não é literalmente o escuro do quarto, o escuro quando acaba a força, a gente se sente num breu físico, mas o escuro da nossa mente, o escuro da nossa alma, o escuro do nosso intelecto, o escuro onde a gente fica tateando e tentando encontrar o que eu vou fazer agora. Não era bem isso que eu estava planejando que fosse, eu nem pensei que fosse assim. Talvez alguns tenham até já parado no meio do caminho do curso do Paulinho, talvez alguns estejam fazendo uma formação reativa muito forte, que é negar, estão negando, estão evitando ouvir o Paulinho, me ouvir. Tem gente que posso afirmar, talvez você possa responder, que estão tendo paura de ouvir a minha voz e a voz do Paulinho. Só que não é você, é seu inconsciente, porque nós estamos mexendo nas suas estruturas, não somos nós. É a natureza, é o universo, é Deus, o que você chama de Deus, sabe? É tudo que está fora de você, que está tentando entrar dentro de você para que você saia para fora, para que você se manifeste. Eu falei para a Andrea hoje, ela falou, puxa, mas como é que eu vou falar? Eu falei, Andrea, você não tem que se preocupar com o que falar, porque você é. Lembra, gente, que a gente falou sobre identidade. Então, eu falei para André, o que você é, a sua vida já fala por si mesmo. Então, você é a própria palavra. Jesus usa isso. Jesus diz que ele é a palavra encarnada. E todos nós somos essa palavra encarnada. O que a gente fala, a própria Bíblia diz que a gente só fala do que o coração está cheio. Então, a gente solta o que já está dentro de nós. Por mais que a gente se esforce para
viver, às vezes, dissimulando, né? Fingindo que nós somos outras personalidades, fingindo ser outras pessoas. Eu tenho certeza de dizer para você que o curso do Paulinho Lamana, ele veio para impactar você e para que você seja você mesmo. Para que você deixe de ser outra pessoa, deixe de viver a vida de outras pessoas, mas você venha viver a sua própria vida. Eu vou dizer uma coisa para você, o dinheiro é o maior motivador para desgraça ou para sua prosperidade. A Bíblia, sabe, algumas pessoas dizem com muita boca cheia, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz desses males. Então, o apego ao dinheiro, então aqui a gente está trabalhando tudo isso. Né? Então, a Andréia está aqui porque a experiência da Andréia me impactou já, e eu conversei com ela 5 minutos, 10 minutos na academia, a gente faz academia todos os dias juntos, mas assim, falei, Andréia, você precisa compartilhar isso, porque quando a gente tem um filho, já falei isso para vocês na primeira aula, a gente cede, né? Agora, a Andréia, ela vai já contar a história dela para vocês, mas só para você ter ideia por que ela está aqui, ela vai falar sobre ceder, abrir mão do que é dela, desapegar, né, Andréia? Desapego do tempo. Lembra do tripé de uma maturidade pessoal? Doar tempo, é o tripé, Andréia, da estrutura psíquica madura ou amadurecida. É doação de tempo, 3 coisas, é um tripézinho. Tempo, dinheiro e presença. E é tudo que você entrega para o teu filho. Tem a ver, gente? Então, André está aqui conosco. Então, tem a ver o curso do Paulinho Lamana? Você tem que doar tempo, presença e dinheiro? E a pessoa foge do gráfico, foge da aula, foge dos nossos grupos pequenos que estão aqui para questionar os nossos valores, enfim. Então, é isso, tá, gente? Então, a partir desta introdução, que eu estou convidando a Andréa para dividir a vida dela, e aí a gente vai bater um papo, depois a gente vai abrir para perguntas, para vocês conversarem com ela, e vai ser um tempo muito bom, tenho certeza. Tá bom, Andréa? Tá ótimo, Lê. Então, fica à vontade, começa a contar um pouquinho da sua vida, como você quiser, fique à vontade, tá contigo. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma grande honra estar aqui participando com vocês e poder compartilhar um pouquinho o testemunho da minha vida, que realmente é algo que eu tenho conseguido levar para as pessoas um pouquinho é uma outra visão, né, de como viver a vida, viver o amor todos os dias, né? Meu nome é Andréa Bianca Lana, eu sou de Vinhedo, interior de São Paulo. Eu sou mãe do Pedro, que tem 13 anos hoje, uma bênção na minha vida, um grande presente de Deus que veio para me transformar. Eu sou casada e, na verdade, a minha história começa depois de 2 anos de casada. Eu e meu marido, nós decidimos que era o momento da gente ter filho. Eu sempre gostei muito de criança e a minha vontade sempre foi muito grande de ser mãe. E eu não sei porquê, mas em algum momento da minha vida eu achava que eu não poderia ser mãe. Eu tinha isso na minha mente. E nós tentamos e com 3 meses eu engravidei, né? Eu havia parado já o remédio, o medicamento, e com 3 meses eu engravidei. E foi uma grande surpresa, uma grande alegria, uma felicidade imensa. E já no primeiro mês eu tive um pequeno sangramento e eu fui fazer um exame, a médica colocou nesse exame que seria a ameaça de um aborto, e eu fiz o exame. Quando eu fui fazer o exame, o médico no ultrassom, ele começou a fazer, eu estava sozinha nesse momento, e ele falou para mim assim, você está bem, você teve um pequeno sangramento que é normal, mas eu tenho uma novidade para te contar. Você está grávida de gêmeos. E foi uma grande surpresa naquele momento ali. Eu confesso que eu chorei bastante, porque a alegria foi muito grande.
E ali começava um grande propósito de Deus na minha vida. Ali começava uma grande história. E aí eu lembro que eu fui correndo contar para todos. Naquela época eu trabalhava com o meu pai e meu marido, nós tínhamos uma empresa. E a família toda, todo mundo muito feliz, todo mundo alegre. E começamos a festejar esse momento e eu comecei a gerar, então, 2 crianças no meu ventre, um presente de Deus. E aí, os meses foram passando, a gente foi fazendo planos, nós fomos comprando, né, todas as coisinhas que a gente via, e tudo era para 2, e aquela alegria, aquela felicidade, 2 berços, 2 carrinhos, sapato tudo dobrado, roupa. E com 25 semanas de gestação, eu tive um aumento na minha pressão, eu tive uma pré-eclâmpsia e eu precisei ser internada. E nesse momento, o médico chamou toda a minha família e disse assim para eles: é um momento muito grave, as crianças estão entrando em sofrimento, porque foi feito um Doppler nele e deu para ver que as crianças estavam sofrendo, porque criou um coágulo de sangue na minha placenta e dificultava a passagem de alimento para as 2 crianças. E o médico disse: nós precisamos fazer essa cesárea urgente, porque nós precisamos salvar a Andréia. As crianças não tenham esperança porque elas não vão nascer vivas. E nesse momento, eu confesso que foi desesperador mesmo, porque tudo aquilo que eu havia sonhado, tudo aquilo que eu havia planejado, tudo aquilo que eu havia imaginado viver, naquele momento tinha fugido completamente do meu controle. E naquele momento era só tentar salvar a minha vida mesmo. Foi muito difícil. O médico conversou com a minha família, dizendo que eu corria um risco muito grande na mesa de cirurgia. Eu confesso para vocês que foi muito difícil, mas assim, eu sentia uma força muito grande e eu sentia muito a presença de Deus ali comigo, me fortalecendo. Eu confesso para vocês que por mais difícil que tenha sido, eu tinha fé de que as crianças nasceriam vivas e de que eu ia viver a minha maternidade de alguma forma. E aí foi feita a cirurgia, né? Foi feita a cesárea e as crianças nasceram e nasceu o Pedrinho, né? O Pedro nasceu pesando 800 gramas e o Caio nasceu pesando 590 gramas, prematuro extremo. E imediatamente eles foram para a UTI e no momento da minha cesárea, o médico disse para o outro médico que estava ajudando, né, na cirurgia, bateu na trave. Eu ouvi essa frase e ali eu pude ver que Deus estava cuidando de tudo. Quer dizer, tudo aquilo que o médico esperava que pudesse acontecer comigo naquela mesa ali, naquela sala de cirurgia, foi tudo diferente, né? Graças a Deus, as crianças nasceram, eu estava bem. E, enfim, ali começou uma grande jornada, um caminho bastante delicado, bastante desafiador. As crianças foram para a UTI neonatal e eu fui para o quarto. E quando eu pude descer para vê-los na UTI, eu confesso para vocês que foi bem impactante mesmo, porque eles eram muito pequenos, muito mesmo. Eles cabiam na palma da minha mão, assim, inteirinho, da cabeça aos pés, mas perfeito, perfeito, perfeito. E precisando de oxigênio, porque o pulmão deles era muito imaturo, né? Eles não estava totalmente formado. Então, quando eu olhei aquilo, eu não senti medo, eu não senti que eu ia perder meus filhos, eu senti uma força muito grande. E naquele primeiro momento eu já amava, amava.
e nós estávamos separados por uma incubadora, eu não podia pegar no colo, eu não podia tocar, eu não podia senti-los, né? Sentir o cheiro, eu não podia. E ali os médicos vinham e davam as piores notícias, né? Então, a gente tem que viver na UTI neonatal um dia por vez. Não adianta você fazer planos, porque cada dia que você chega, eles estão de um jeito, eles precisam ganhar peso, eles precisam sair do respirador, precisam conseguir respirar, a saturação precisa sempre manter no nível muito alto. É uma luta muito grande. E foi muito difícil passar por tudo isso. Com 15 dias de vida, o Caio veio pegar uma infecção muito grande e ele não resistiu. Ele faleceu com 15 dias. E ali, naquele momento, eu tive uma experiência muito grande com Deus, muito grande mesmo. E hoje, estar aqui falando com vocês é a resposta da oração que eu fiz naquele momento. A nossa vida, ela precisa ter propósitos. Tudo que a gente vai fazer precisa estar pautado em propósito. Naquele momento que o Caio estava muito mal, eu orei ao Senhor e eu pedi a ele eu falei que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele tinha me dado 2 filhos e de repente eu estava perdendo as 2 crianças e o Caio muito mal. E eu falei para Deus que se houvesse algum propósito diante daquilo que eu estava vivendo, eu queria ver um grande milagre. E o Senhor me mostrou um grande milagre. O Senhor permitiu que o Caio ficasse mais 2 dias com a gente, diante de um milagre grandioso que ele fez na vida dele. E ali eu entendi que havia um propósito diante de tudo que eu estava vivendo. E aquilo me fortaleceu demais. E com 2 dias depois, o Caio faleceu, porque essa era a vontade do Senhor, levá-lo. E o Senhor deixou o Pedro comigo. E nós caminhamos mais 3 meses numa UTI neonatal. Dia após dia, vivendo o meu sofrimento, o sofrimento de outras mulheres, de outras mães, de outras crianças. Quem vive, quem já passou por uma UTI neonatal, sabe o que eu estou falando, é muito difícil. E você vai vivendo um dia de cada vez. E ali a minha vontade era tanta de amamentar e eu não deixei meu leite secar de forma alguma. Eu tirava o leite de 3 em 3 horas como se meu filho fosse mamar mesmo. E eu comecei a doar. E quando eu pude dar esse leite para ele, só para vocês terem ideia do tamanho dele, ele pôde tomar 1 ml de leite. E 1 ml é muito pouco. E eu tive o prazer de descer com esse leite para ele, segurar a seringa para descer na sonda para ele tomar 1 ml de leite. E aqui eu já começo a falar para vocês um grande ponto desse testemunho, porque tudo na nossa vida, eu estava falando para o Alexandre na nossa conversa, são escolhas. Nós precisamos fazer escolhas diariamente. Diante da situação que eu estava vivendo, uma situação de muita dor, de muito sofrimento, quem é mãe, quem é pai sabe o que eu estou falando. Você estar vivendo aquilo, eu tinha acabado de perder um filho, uma dor imensa, uma dor insuportável, e você escolher continuar tirando, né, o leite numa dor muito grande, para você descer 1 ml e você acreditando que aquilo ia fazer toda a diferença na vida dele, porque eu acreditava que o meu leite ia fazer toda a diferença para o Pedro. E de 3 em 3 horas, como se o seu filho fosse mamar, eu confesso para vocês que chegava nesse momento da hora de tirar o leite, eu chorava muito, porque eu queria meus filhos. Eu queria estar amamentando os meus filhos. E eu não podia. Mas ali eu fiz uma escolha. A dor é muito grande, o sofrimento é muito grande, mas eu não vou desistir de tirar o leite.
eu vou tirar o leite. E eu não só tirei para o meu filho, como eu doei muito leite. Eu doei muito para o banco de leite. Isso foi uma escolha, porque ali comigo haviam outras mães que não tinham essa força, não conseguiam fazer isso. E o leite secou muito rápido, porque a situação que você está vivendo é tão triste que é difícil você conseguir manter. E ainda mais a criança não sugando. Então, ali eu já tive que fazer uma grande escolha. Eu vou fazer e eu vou conseguir. E eu fui, e eu fiz. E eu acreditava que eu ia pegar o meu filho no colo e que eu ia amamentar, nem que fosse por pouco tempo, mas eu ia ter essa sensação. E eu continuei fazendo isso diariamente, de 3 em 3 horas, e mesmo na madrugada eu levantava e eu fazia a ordenha e tirava o leite, e doava o leite e levava o leite para o meu filho no hospital. Então foi uma caminhada bastante complicada ali, mas graças a Deus nós vencemos. Chegou o momento que o Pedro saiu da UTI, o Pedro foi para o intermediário, o Pedro pôde amamentar e eu tive o grande prazer de amamentar o meu filho. Eu tinha leite ainda e eu consegui fazer isso graças à grande escolha que eu fiz de não desistir, de continuar. E eu pude passar por essa bênção, essa maravilha que é você poder amamentar o teu filho. E nisso nós continuamos a caminhada. Chegou o grande dia, o Pedro teve alta do hospital e passamos por um médico, um neurologista, e esse neurologista me disse o seguinte: mãe, o seu filho teve uma lesão no cérebro e ele vai precisar de grandes estímulos. Eu não entendi o que ele falou. Eu falei, mas o que são esses estímulos, doutor? Ele falou, estímulos, você vai ter que estimular muito o seu filho. Eu falei, tá bom, ok. E fui para casa. E eu não conseguia ver, eu não conseguia ver a diferença. Eu não conseguia, o meu olhar para o Pedro era de tanto amor, era de tanta alegria, era de tanta, assim, dele estar ali comigo, dele estar vivo. Eu não conseguia ver a limitação. Eu não conseguia ver a diferença dele com outra criança da mesma idade. E isso foi crescendo, foi passando os dias, foi passando os meses, e aí eu comecei a notar que o Pedro não tinha alguns movimentos, que o Pedro não conseguia sustentar a cabeça, que o Pedro não conseguia pegar um brinquedo na mão. E aí nós começamos a levá-lo em alguns médicos, que foi passando para a gente que precisava de fisioterapia, começamos fisioterapia, e aí nós começamos uma longa caminhada. Até que um dia, um dos médicos claramente falou para mim, o seu filho tem paralisia cerebral. E a parte motora dele foi totalmente comprometida. A lesão que ele teve no cérebro foi muito grande. E o cognitivo nós só vamos saber mais para frente, se foi afetado ou não. Então, o seu filho precisa de fisioterapia, precisa de terapia ocupacional, precisa de fono, e é bom que você já comece com ele todas as terapias, para a gente não ficar muito atrasado, para ele vir ganhando, a gente precisa agora estimular bastante. E eu comecei a ir atrás de todos os tratamentos, e não é fácil, não é simples, porque você realmente, você vive um luto. É um luto que você vive. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você esperou, tudo aquilo que você planejou, saiu totalmente do teu controle. Você foi colocado agora num novo caminho, um caminho desconhecido. E um caminho que você precisa ter muita fé e muita força para conseguir caminhar, porque você vai acompanhando, né, as outras crianças e você vê que você não está vivendo o mesmo que aquelas mães, que é tudo muito diferente. E você precisa ser muito forte. E aí você começa a ver que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí foi nossa caminhada, o Pedro fazendo físio diariamente, todas as terapias, e o Pedro foi crescendo,
foi evoluindo, graças a Deus, porque diante da lesão que ele teve, aos olhos dos médicos, ele ficaria numa cama, teria várias convulsões, teríamos, assim, problemas enormes de saúde com ele, e graças a Deus nada disso aconteceu. Graças a Deus o Pedro tem uma grande saúde, o Pedro é muito saudável, o Pedro não tem convulsão, o Pedro não toma nenhum remédio controlado, nada. Mas eu nunca desisti, eu nunca desanimei, eu nunca duvidei, eu nunca reclamei, eu nunca questionei o porquê eu estava passando por aquilo. O porquê aquilo tinha que ser comigo. Eu recebi com muito carinho, com muito amor, e eu me abri para um grande aprendizado. E o Pedro, ele veio totalmente para me ensinar e para transformar a Andréia. Tanto a Andréia quanto todas as pessoas que convivem com o Pedro. Eu falei para o Alexandre, você todos os dias levanta e você precisa fazer uma escolha. E você pode escolher ficar reclamando, ficar murmurando, entrar numa depressão, viver triste, ou você escolhe ser feliz. Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando. Porque a rotina é muito cansativa. Quando você tem uma criança especial dentro da tua casa, você abre mão de viver a sua própria vida. Tudo te leva a ser dessa forma. Tudo leva para esse caminho. De você viver a vida dele 100%. Porque o Pedro hoje, ele está com 13 anos. E ele não anda, ele não fala, ele não senta, ele não come sozinho, ele é 100% dependente. Então, ele depende de mim para tudo. Eu sou as pernas dele, eu sou os braços, eu sou o olhar, eu sou o ouvido, eu sou a boca. Então, você vai aprendendo a viver de uma outra forma que é muito forte isso. É muito desafiador demais, porque você precisa se comunicar, você vai aprender a ouvi-lo. Eu aprendi a ouvir meu filho pelo olhar. Ele fala comigo pelo olhar. E no decorrer de todos esses anos, a gente viu que o cognitivo dele foi preservado. Ele é muito inteligente. Ele entende tudo que a gente fala. Tudo. O Pedro foi para a escola. Eu coloquei o Pedro na escola. Foi uma grande luta, porque, infelizmente, onde você vai, as pessoas têm muito preconceito. As escolas não estão preparadas para recebê-los. E foi trabalhoso conseguir matricular, mas eu consegui, eu matriculei, o Pedro foi. E num certo momento da vida dele, ele estava com 7 anos, ele precisou passar por uma cirurgia que quebrou ele da cintura para baixo. Ele cruzava as pernas dele por conta da questão neurológica e o fêmur dele estava subluxado. O quadril dele estava subluxado, ele ia começar a sentir muita dor. E aí a gente precisou passar por uma cirurgia. O Pedro passou por uma cirurgia de 8 horas. E ele foi quebrado da cintura para baixo. A perna dele foi tirada. Vocês têm ideia disso? Foi tirada do quadril dele, foi cortado a cabeça do fêmur, foi colocado, encaixado. Ele ficou engessado do quadril até os pés, 60 dias numa cama com as pernas abertas, sem poder se mexer. E o médico disse para mim quando terminou a cirurgia: mãe, você vai cuidar dele como se ele tivesse sido atropelado por um caminhão. E foi tudo muito... Foram 60 dias bastante difíceis, assim, mas a alegria dele é tão grande, o sorriso dele é tão... As pessoas iam visitá-lo, as pessoas saíam de lá impactadas.
de ver a forma como ele recebia as pessoas. Diante daquela situação que ele estava vivendo, ele estava sorrindo. Mas por que isso? Porque o Pedro sempre foi recebido com muito amor, com muito carinho. O Pedro nunca foi um peso na nossa vida. O Pedro sempre foi uma grande bênção. Então, assim, eu falo para vocês que diariamente, é viver diariamente, é não desistir, é acreditar, como eu falei para o Alexandre, o preconceito ele começa dentro de casa. Quando existe preconceito dentro de casa, você não sai para a rua, você não tem coragem de sair, porque as pessoas olham, as pessoas querem saber, as pessoas são curiosas, sabe? E não tem maldade nisso, eu não vejo maldade nisso, porque realmente é diferente. Então, assim, as pessoas querem saber. Só que isso, para mim, hoje é muito tranquilo. No começo foi difícil, mas hoje é muito tranquilo. Eu tive que enfrentar grandes desafios. Hoje eu falo para vocês com toda essa maturidade, com toda essa convicção, eu falo para vocês, mas eu passei por um processo. Eu tive que passar por esse processo. Se a gente não passar pelo processo, a gente não chega no propósito. E eu passei por esse processo e passo todos os dias. Todos os dias. Porque a nossa rotina é muito cansativa. É muito cansativa. O Pedro, com 13 anos hoje, ele está crescendo, ele está grande, ele está pesado. E o desafio vai ficar cada vez maior. Ele está na adolescência, outra fase eu estou vivendo agora com ele. E estou aprendendo demais. Estou tendo que ser mais paciente ainda, tendo que ter muita sabedoria e derramar sobre ele ainda mais amor, porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele, toda a transformação que ele está passando. E aí eu volto a falar, são escolhas que a gente faz diariamente na nossa vida. O Alexandre, a gente se encontra todos os dias na academia. E nesse dia que a gente conversou, e a gente só se cumprimentava, oi, bom dia, tchau. E nesse dia ele me perguntou se eu tinha filhos, e aí eu falei que sim. E na nossa conversa ele me deu abertura e eu falei sobre o Pedro. E aí eu falei para ele, Lê, é um entregar de amor diário, porque eu me coloco no lugar do Pedro todos os dias, coisa que a gente não faz. Se a gente se colocar no lugar do próximo, a gente não ia julgar como a gente julga, a gente não ia apontar como a gente aponta, a gente não ia falar como a gente fala, porque o difícil é você se colocar no lugar da outra pessoa. Então eu me coloco no lugar do meu filho todos os dias, porque ele entendendo todas as coisas, ele entende a situação dele. Vocês imaginam? Todos os dias eu tenho que trocar uma fralda. Há 13 anos eu faço isso. Trocar uma fralda, escovar os dentes, pentear o cabelo, dar banho, trocar a roupa, dar comida, dar água, dar o leite. Quantas vezes isso no dia, durante a madrugada? E se eu fosse fazer isso com pressa, com raiva, cansada, com ódio ou sei lá o quê? Como ele ia receber isso, né? Imagina você ser tocado, a pessoa te pegar no colo, vai te tirar do sofá, vai colocar numa cama, vai colocar na cadeira de roda, vai deitar você na cama, vai pegar você no colo. Você tem que ser carregado e você sentir que você ali está sendo um peso na vida da pessoa. Imagina para ele como seria isso. Então eu faço questão de todos os dias, quando ele acorda, todos os dias eu vou até ele. Normalmente, agora eu estou indo um pouco mais tarde na academia por conta disso também, mas faço questão de estar presente quando ele acorda e estar perto dele e dar um bom dia, falando que ele é um campeão.
Então ele acorda, eu falo, bom dia, campeão. Mais um dia hoje, hein? Vamos lá. Mais um dia feliz, mais um dia alegre, mais um dia com saúde. Vamos lá, campeão, e nós vamos. E ali eu já começo todo carinho, te pegar no colo, te abraçar, te beijar, te falar o quanto ele é especial, do quanto eu amo, e começa todos os cuidados. E eu convivo com muitas mães de crianças especiais, eu convivo com muitas famílias. Tudo leva você a desanimar, a desistir, a entrar numa depressão, a esquecer de você, a mãe principalmente. Tudo leva a isso, porque é uma rotina muito cansativa. Você começa a fazer pouco para você e se doar demais para a criança, que ela precisa muito de você. Eu tempo todo olhando para ele, ele não fala. Então, por exemplo, eu entro em desespero, uma coisa tão simples, né? Mas se a gente está num ambiente que eu vejo que entrou uma mosca, eu já começo a ficar olhando para onde essa mosca vai, porque se essa mosca sentar nele, ele não tem reação de tirá-la do rosto. Então, é 24 horas olhando, ver se está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo. E aí, você, mãe, acaba perdendo a sua identidade. E eu estava indo para esse caminho, sabe? Apesar de ser uma pessoa forte, apesar de ser uma pessoa corajosa, de não desistir, de ir, de lutar, mas eu estava esquecendo um pouquinho da Andrea. E aí foi quando eu comecei a olhar as pessoas, as mamães que também têm essas crianças especiais, e eu vi que elas estavam nesse mesmo processo, se perdendo nesse caminho. E aí eu falei, eu não quero isso para mim. Foi quando eu escolhi novamente me cuidar. Foi quando eu escolhi novamente ser forte. Então, todos os dias eu acordava e eu fazia questão de ir na frente do espelho, de me pentear, de me maquiar. E aí, por conta de muita força com o Pedro, eu precisei ir para academia, né? O propósito era esse, de ir para academia e fortalecer mesmo coluna, braço, porque é diariamente, são muitas vezes no dia, pegar no colo, põe na cama, põe na cadeira, tem que ter muita força. E eu falei, não, eu vou, porque eu pensava assim, nossa, eu vou para academia puxar peso, eu vou para academia fazer força, eu já faço isso o dia inteiro, a noite inteira. Ah, eu não vou conseguir. Aí nesse dia, eu falei, eu vou, eu preciso e eu vou. E eu fui para academia. E ali eu comecei a pegar gosto, e agora eu vou todos os dias. E isso foi uma escolha. E isso melhorou minha autoestima, isso me ajudou, fortaleceu minhas costas, fortaleceu meus braços, não sinto dor nenhuma, tenho uma disposição enorme para cuidar do Pedro, e eu preciso estar bem para que ele também esteja bem. Então, eu volto a falar, são escolhas que a gente faz. Escolhas. Eu teria todos os motivos do mundo para viver triste, viver perguntando por que eu tenho que passar por isso, viver murmurando, reclamando, e eu escolhi que não. Eu escolhi ser feliz. Por que eu tenho que reclamar? Eu tenho motivo? Eu tenho motivo para murmurar? Eu tenho motivo para ficar doente? Eu tenho motivo para entrar numa depressão? Eu não tenho motivo para isso. Eu tenho um filho maravilhoso. Eu tenho um filho que me ensina todos os dias, um presente grandioso. E o Pedro, ele vive o que a gente vive, o que eu e meu marido vive. Eu não mudei a minha vida por causa disso, por causa das limitações dele. Eu vou para restaurante com Pedro, eu vou para o shopping com Pedro, a gente vai para a praia com Pedro. Pedro ama a praia, ama, de paixão. E é um grande desafio. Quem vai comigo não acredita, porque é um grande desafio. E a gente fica muito na praia. A gente não fica 2 minutos
uma horinha ali na areia, não, a gente fica mesmo, a gente desce tipo 9 horas da manhã do apartamento para a praia, a gente fica até o sol ir embora. A gente fica mesmo, o Pedro fica na areia, o Pedro vai para a água, o Pedro pula onda. Mas por que que o Pedro faz isso? Por quê? Porque eu decidi que o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Não é simples, não é fácil. Quando eu vou para a praia, é ele, é a cadeira, são todas as coisas dele. E aí você tem que descer, e aí você tem que puxar na areia, que é difícil, aí você tem que ver o local onde você vai ficar, e aí ele quer ir para a água, você tem que tirar da cadeira, você tem que pegar no braço, você vai para a água, ele quer ficar bastante na água, eu fico com ele bastante ali no colo, no braço, com ele na água, fico. Aí ele começa a passar frio, a gente volta para a cadeira, eu enxugo ele, coloco o roupão dele, volta para a cadeira, ele quer ir para a água, tira da cadeira, volta para a água, e é isso o dia inteiro. Eu poderia nem ir para a praia, porque dá trabalho. Mas não, eu não olho para isso. Eu olho para a alegria dele, eu olho para tudo que eu já recebi, que eu já ganhei, pela força que Deus me dá. Por que eu vou deixar de aproveitar? Não tem porquê. Não tem porquê. E ele já é figurinha na praia. Ele chega, a turma já vai em cima dele. Oi, Pedro, Pedro voltou, olha o Pedro aqui. E o Pedro tá lá. E o Pedro tá junto. Então, assim, às vezes a gente olha para a situação que a gente está vivendo, que a gente está passando, e a gente não tem força para continuar ou acha que aquilo é o fim, e não é. A gente precisa pegar aquilo como um grande aprendizado para a nossa vida, respirar fundo e continuar. Continuar, a gente não pode parar. A gente não pode parar. Hoje, eu acordo 5 horas da manhã, todos os dias, porque eu vou para academia fazer meu treino. Eu tô cansada, não dormi à noite às vezes, ele dorme bem à noite, mas ele não consegue virar na cama sozinho. E ele precisa que eu posicione. Então ele dorme. Quando ele cansa da posição, ele começa a chorar. Aí eu tenho que posicionar ele novamente, do outro lado. Aí ele dorme mais um pouquinho, cansa. Aí ele chama, eu tenho que posicionar novamente. Então eu acordo umas 5, 6 vezes na noite. Só que 5 horas da manhã, o meu relógio, ele desperta e eu levanto, eu faço meu café, eu faço minha dieta e eu vou para academia treinar. E eu volto da academia, eu cuido do Pedro. E agora, para ajudar, como se eu não tivesse muita coisa para fazer, fazem 7 meses que eu estou empreendendo. Eu abri um negócio, eu abri uma loja, eu abri um brechó. E o negócio está crescendo, está evoluindo. Então é muito mais coisa. E eu vou falar para vocês, de verdade. Faço tudo sozinha. Eu tenho meu marido que me ajuda de manhã, mas ele trabalha no período da tarde. E eu faço tudo sozinha. Eu não tenho enfermeira para ajudar com o Pedro. Eu não tenho uma secretária do lar para me ajudar. É tudo a Andréia. A Andréia cuida do Pedro, a Andréia cuida da casa, a Andréia cuida da roupa, todas as roupas do brechó passam por mim, eu faço a lavagem, eu faço. Então, eu não vejo dificuldade, eu não vejo. Os desafios são imensos, mas é você que determina, é você que escolhe se você vai enfrentar e vai continuar caminhando, se você vai parar no meio do caminho e vai desistir. E eu não penso em desistir, pelo contrário, eu tenho muitos sonhos, muitas vontades, eu estou com muita sede de vencer com essa loja agora, com o Pedro, enfim, é decidir ser feliz, independente do que você está passando, independente da situação que você está vivendo,
é saber trabalhar as suas emoções, porque todo processo dói muito, mas ele serve para nos fortalecer, ele serve para nos ensinar, para nos fazer crescer diariamente. E você faz do seu dia aquilo que você escolhe quando você levanta da sua cama. O seu dia vai ser exatamente o que você escolheu ali. Vão vir problemas, vão vir situações difíceis para você resolver no dia a dia, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, a gente não pode achar que a gente não vai conseguir, porque a gente consegue sim, a gente dá conta sim, a gente faz sim, só tem que querer. Eu falo Andréa, ontem mesmo. Oi, Lê. só coloca aí o seu marido, né, que não pode te ajudar a carregar ele. Sim, Super tem, legal o pessoal saber. tem mais essa situação também do meu marido, ele tem um problema também de saúde, que infelizmente ele não consegue me ajudar com força, né? Ele não consegue pegar o Pedro no colo, ele não consegue carregar o Pedro, dar um banho, colocar no carro, e tá ficando cada vez mais difícil porque o Pedro está crescendo. O Pedro, meu marido tem 1,89 m e o Pedro vai ficar alto como ele, porque o ortopedista já nos falou que o Pedro vai ficar bem alto. Então, cada dia vai ficar mais difícil e, infelizmente, ele não pode me ajudar. Infelizmente, ele tem um problema também muito grave. Mas não é um problema, o que ele pode, ele faz, que é dar ao Pedro muito amor, muito carinho. E o Pedro ama o pai que ele tem. E aí a gente tá aí juntos e nessa caminhada, né, diária, que nos ensina todo tempo, né? Todo tempo. Então, ontem mesmo eu tive a visita de uma cliente na loja e estávamos conversando sobre isso, sobre o Pedro, que o Pedro fica dentro da loja comigo, o Pedro trabalha comigo, o Pedro participa de tudo. E aí estávamos conversando e ela falou, Déia, eu tenho visto as suas postagens e, nossa, como você faz, né? Como você consegue ter essa rotina? Que só de ouvir você falar já tô cansada, né? Ela falou, eu não consigo ir para academia, não tenho ânimo, não tenho disposição, me conta, me fala qual é o segredo, né? Eu falei para ela, eu falei assim, o segredo é você querer. É simples. Falei para ela, ninguém vai falar assim para você, ó, fica aí na cama dormindo e eu vou lá na academia treinar para você, tá bom? O seu corpo vai ficar ótimo, sua saúde vai ficar perfeita. Viu? Fica aí que eu vou. Não existe isso, é você, é você. Você tem que querer, você precisa querer. Eu quero. E eu só faço tudo que eu faço porque eu quero. Eu quero. Então você precisa decidir isso na sua vida. Eu poderia ficar quieta, eu poderia ficar parada, eu poderia não ter iniciado esse novo negócio, mas enfim, eu quero ir além, e com tudo isso, vem também, eu consigo ter uma condição maior de ajudar o Pedro, né? Porque financeiramente falando, é uma renda a mais para minha família e eu consigo dar ao Pedro uma qualidade de vida ainda melhor, porque tudo relacionado às pessoas com necessidades especiais é muito caro. Então, eu encarei esse novo negócio e estou muito feliz com o resultado. Então, assim, volto a falar, são escolhas que a gente faz. E eu falo para vocês, a gente ter no nosso coração muito amor, muito amor, muito amor, porque o Pedro me ensina todos os dias isso. Tudo que você for fazer, fazer com excelência, faça o seu melhor, dê o seu melhor,
Não importa o que o outro está fazendo, não importa o que estão falando, você tem que fazer o seu melhor, você tem que se doar. Dentro da minha loja, eu ainda tem um projeto solidário que eu ajudo e faço doações para um monte de entidades. Então, assim, se eu ficar aqui falando para vocês, a gente vai ficar a noite inteira, porque é muita coisa. Então, resumindo muito, muito. A nossa vida, ela depende de escolhas, e aí depende de nós só. Escolher o que a gente quer viver. Né, Lê? É isso, Dé. Estou com o Paulinho aqui, ele vai entrar também. Ele quer conversar um pouquinho com você. Eu estou impactado, de verdade. Eu realmente, eu notei algumas coisas aqui, mas eu quero deixar o Paulinho entrar aqui. Você contribuiu muito com a minha vida pessoalmente. Ver se o Paulinho entra aqui. Enfim, uma história maravilhosa. Eu disse isso para você lá na academia, né? Que você é iluminada, porque só pessoas escolhidas é que possuem uma vida, uma experiência, uma vivência como a sua. Paulinho, tá tudo bem aí? Som, pode falar? Olá, estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho engrunhado assim. Não sei se você puder colocar o fone de ouvido, talvez. Você tá no notebook, né? Eu tô pelo Note. Alô, Ah, não, alô? agora ficou bom, agora ficou bom, ficou bom. Tá bom? Agora tá bom, fica à vontade, pode falar. É sua, a bola tá contigo. André, bom, primeiro eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você estar, assim, se abrindo com todos nós. Pode ter certeza, assim, que eu não sei nem o que falar. Vou falar a verdade para você. Eu não sei o que falar. Eu estava aqui, a minha esposa está aqui do lado, minha esposa é terapeuta ocupacional. Uau! Ela trabalhou muito com situações igual a que você vive diariamente, mas como lado da terapeuta. Então, eu já ouvi ela falar muito sobre toda essa dificuldade que realmente você está vivendo, e o que pelo menos o que nos impressionou aqui foi, e eu estou arrepiado, não é? Isso aqui não é frio, não. E o que a gente ficou impressionado foi justamente uma frase que você falou, que é assim, dentre tudo, né, evidentemente, mas uma nos marcou muito, que foi o lance da escolha, né? Você escolheu, de novo, se valorizar. É claro que existe aquele momento inicial, né, que a gente toma aquele baque. Isso é normal para absolutamente qualquer situação, porque, como você disse, você estava feliz, 2 filhos, né, esperando 2 filhos, e aí a gente nunca sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida e o que Ele quer de nós com os planos dele, que às vezes se transforma numa situação totalmente diferente daquilo que a gente queria. A Mariana está aqui, ó. Depois você fala, quer falar oi? Não fala oi. Fala oi para a André. Oi! Que Agora deixa eu... linda! Obrigado. Então, assim, isso é interessante, porque a hora que você realmente escolhe que não precisa ter mais luto, não dá para ficar se anulando, não dá para se fazer de vítima, regaçar as mangas e ir para cima e assumir a nossa vida de tal forma. Não é qualquer um que faz isso. Nós, e eu me incluo nisso, confesso para você que eu me senti assim, um lixo te ouvindo falar. Porque às vezes a gente reclama, nos queixamos, murmuramos, você usou essa palavra, por coisinhas tão pequenininhas. E a gente vê em você uma fibra, vê uma disposição, vê uma mulher que enfrenta os seus obstáculos, né, o seu dia a dia da melhor maneira possível. Uhum. Né? Então,
Eu só tenho a agradecer a você por ter aceitado esse convite, ao Alexandre por ter tido essa sensibilidade em perceber que isso com certeza nos traria sei lá, um aprendizado ainda mais, porque vamos entender uma coisa, a gente está falando geralmente aqui de números. A gente só, teoricamente, eu tenho uma pegada de mindset muito forte, mas é algo meu nato, nunca fiz nenhum tipo de treinamento, instrução para isso. Eu tenho isso muito, às vezes, aflorado em mim, mas desde que eu comecei com a parte de treinamento para o pessoal assim, eu sempre procurei, de uma forma ou de outra, agregar outras pessoas que fogem do contexto, né? Por exemplo, do mercado. Por exemplo, durante, eu acho que uns 2 anos ou até 3, eu tinha um parceiro que ele se chamava, um grande amigo meu, que ele se chamava Wellington Motivador. Ele tinha distrofia muscular, não é, pô? Tinha distrofia muscular. E ele sempre chegava nos nossos encontros desse jeito, ó, eu estou fazendo hora extra. Por quê? O médico deu para ele uma expectativa de vida de 14 anos, até os 14 anos. Ele estava com 40. Uau. 40 anos. Infelizmente, já tem acho que uns 2 anos, o Wellington ele nos deixou. E aquilo, sabe, me desanimou de tal maneira com algumas coisas, porque ele nos fazia bem. Ele mostrava para algumas pessoas, que o Alexandre disse no começo, que às vezes tem a dificuldade de aceitar algumas coisas, de encarar, e você está reforçando isso. Ele mostrava para a gente que o foco não é só no dinheiro, o foco não pode ser só nele, tem tantas e tantas outras prioridades que nós devemos, vou ser redundante aqui, né, repetiu, priorizar. A gente tem que dar foco. Então, André, olha, você me deu um presente, nos deu um presente aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui. Eu vou deixar você mais à vontade ainda com o Alexandre. Ô, Alexandre, eu quase escrevi para você, eu estou sem condições. Sei, cara, eu vou ser bem sincero. É aquilo que eu falei, eu me senti muito pobre. Sabe o que eu quero dizer? Muito pobre. Ô, Paulinho, assim, é muito gostoso poder compartilhar o meu dia a dia com as pessoas, porque o propósito disso é fazer com que as pessoas comecem a valorizar tudo que tem na vida, sabe? É valorizar as pequenas coisas. Eu sempre falo, eu já tive o prazer de ministrar para algumas mães, porque eu falo que eu vivo numa via paralela a elas, né? Enquanto elas estão vivendo o normal, né? Eu estou vivendo uma outra situação. E eu vejo que elas não valorizam aquilo que elas têm. Isso tanto mães quanto pais. Não conseguem ver a bênção que é seu filho andar, seu filho falar, seu filho brincar, seu filho pular, seu filho correr, seu filho se sujar. Tudo que eu gostaria de viver e de ver. A infância do Pedro já passou. O Pedro está entrando numa fase agora de adolescente, sabe? Adolescência. Daqui a pouco já é uma fase adulta. E eu não vivi isso. Um dia, eu nunca esqueço, uma amiga disse assim para mim: eu não aguento mais a minha casa, porque a sala da minha casa vive cheia de brinquedo para o chão. Eu não aguento mais, minha casa não fica em ordem. E eu falei assim para ela: você não consegue ver a bênção que é isso, sabe por quê? Falei para ela. Um dia, sabe o que eu fiz? Eu peguei todos os brinquedos do meu filho, que estavam no armário guardado, organizado, e eu joguei na sala da minha casa, porque eu queria ver a minha sala bagunçada. E eu precisava ver aquilo, você entendeu? Então eu falei para ela assim: comece a olhar isso de uma outra forma.
todos os brinquedos que o Pedro ganhou, todos, na infância dele, ficaram guardados, porque ele não brincava. A gente colocava na mãozinha dele, ele não conseguia segurar. E mesmo que ele segurasse por alguns minutos, alguns segundos, ele soltava. E ele não tinha aquela intenção de brincar, sabe? Então, falei para ela assim, valoriza isso. Começa a valorizar essas pequenas coisas. Às vezes, tem mãe que fala assim, nossa, se eu ganhasse R$1, todas as vezes que meu filho me chama de mãe, 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 o dia inteiro, eu estaria milionária. Isso para ela é um incômodo. Eu não escuto meu filho falar. Ele não me chama de mãe. Se tem a coisa que mais dói no coração, que isso, tudo que dói em mim me fortalece demais, sabe? A vontade de ouvir ele falar, mãe, mãe, eu quero isso, mãe, sabe? Mãe, compra isso para mim. Mãe, eu sonho, eu cheguei a sonhar com isso. E eu não vivo isso, sabe? Então, o dia a dia, de verdade, eu falo assim, se alguém tirasse um dia para vir passar comigo, um dia, para ver exatamente o que é você renunciar todas as suas vontades, você renunciar tudo, sabe? E viver sorrindo, e viver feliz. O Alexandre está aqui, ele está de prova. Ele acho que ele nunca me viu chegando na academia de cara feia, reclamando, ou brava, ou não olhando na cara de ninguém. Pelo contrário, eu cumprimento todo mundo, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu dou risada com todo mundo. Então, assim... A pessoa mais simpática da academia, eu digo isso sem medo de errar. Ela realmente cumprimenta todo mundo, beija todo mundo, abraça. Não falei, meu Deus, o que essa mulher tem, né? Porque eu sou feliz, você entendeu? Eu tenho as dores, eu tenho o sofrimento, eu tenho... É difícil você viver tudo isso, mas assim, eu escolho ser feliz todos os dias. Então é isso que as pessoas precisam valorizar, as pequenas coisas, os detalhes, detalhes do que Deus faz. Cada vitória do Pedro para mim é um troféu que eu levanto, sabe? Eu falo às vezes, é um abrir e fechar de uma mão. A sua esposa, Paulinho, tá aí, ela sabe o que é isso. É o abrir e fechar de uma mão, sabe? Tem 4, é o sustento. 4. Ele tem 4 chamando mãe e pai. Que delícia! Sabe, é o sustentar uma cabeça, coisa que, como acontece naturalmente com uma criança que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma dificuldade, é natural. Ela vai começar a sentar, ela vai começar a segurar a cabeça. Eu tô com um sobrinho de 3 meses que já está sustentando o pescoço. E para eles é normal, eles não sabem, tipo assim, é normal. Para mim, não. Até hoje o Pedro ainda tem dificuldade, às vezes, de sustentar o pescoço. Quando ele sustenta mais, é uma vitória. Sabe? Então, assim, é olhar tudo, é conseguir ter uma visão diferenciada para todas as coisas na vida. Para todas as coisas. É conseguir ver a essência de tudo, sabe? E aí você sente o prazer de viver, mesmo na dificuldade. Você vai ter alegria naquilo, porque você vai aprender. Então, isso te fortalece demais. Eu sou muito grata por tudo, por tudo. E os desafios são diários. Diário, diário. Mas eu decidi, a escolha foi viver feliz, alegre. Só compete a você, né, fazer essa escolha. Só. Ninguém pode escolher isso por você. Ninguém. Né? Ninguém. Né? Você foi uma boa lição hoje. Esse negócio, essa questão aí, Paulinho, do mosquito, meu Deus, fiquei impactado. Pois é. Você defender teu filho de um... Peraí, cara. Você defender teu filho de um mosquito. Pensa. É exatamente isso. Né, Paulinho? Pois é. É uma preocupação que nós não temos, porque eles têm um reflexo para isso, né? Exatamente. Um mosquitinho, Mariano bateu na mão, vai assim, tchau, acabou. Uhum. André, o Pedro não.
O Pedro, ele Isso é que nós precisa chamamos de detalhes, né? do mosquitinho. E o que ela disse, além disso, ela tem os negócios, tem a casa, tem o marido, tem a vida social. Quer dizer, eu acho que ela teria, né, André? Você teria todas as desculpas para ficar murmurando, se vitimizando e, enfim. Sim. E eu falo, olha, todos os dias a depressão ela vem, ela bate a porta assim, ó, e ela tenta fazer você olhar para todas as situações que você vive diariamente, porque é diariamente, é uma rotina diária. Então ela vem, ela bate e ela quer fazer com que o seu olhar vá para essa situação. E aí entra a escolha novamente. Se você aceita isso, se você vai olhar para a situação, ou se você vai olhar para cima e vai continuar. É todos os dias, são todos os dias isso. Todos os dias. Porque é cansativo. Você entendeu? É cansativo. Mas, meu Deus, não tem nem... É cansativo, mas é muito gratificante. André, eu quero fazer aqui uma parte baseado naquilo que nós temos estudado, inclusive um questionário que eu mandei para nossos alunos aqui do curso OST, e eu gostaria de fazer essas perguntas, são 3 perguntas que eu fiz para eles, e eu gostaria que você respondesse. Vamos ver como que você se identifica com essas perguntas, para que os nossos alunos possam, de repente, ter uma referência. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, até assim, uma coisa que você já disse, né? A questão de você ser os braços, as pernas do seu filho. Então, na verdade, um estudo que eu tenho feito dentro da psicanálise é você ter uma fusão de identidade. Você é ele e ele é você ao mesmo tempo, é uma coisa bastante complexa, porque isso pode parecer mecanicamente e fisicamente é muito mais simples ainda, por mais que tudo isso seja para a gente impactante, desafiador, só que como eu estudo a psicanálise, a psicologia, estudo a questão comportamental com maior profundidade, eu estou enxergando os complexos psíquicos, os complexos mentais, os complexos dessa mulher, os complexos da sua feminilidade, enfim, são coisas que são invisíveis. A gente está vendo os visíveis, o mosquito, as coisas assim que se pode perceber fisicamente, mas existem coisas que a gente nem consegue, você não pode mostrar porque são invisíveis. Então isso, acredito, de um desafio até de repente pode ser maior, não sei, eu não tenho referência para dizer. Mas eu gostaria de perguntar para você, quem é a Andrea? Eu quero perguntar para você, você se apresentou no início, seu nome e alguns adjetivos para você, que você poderia dar a você mesma. Como você se identifica? Seu ser. Eu sou. Eu me identifico uma mulher muito corajosa e ousada. Que não vê dificuldade nas coisas, nas situações. Eu poderia perder minha identidade vivendo a vida do Pedro. E quando eu decidi que eu precisava me cuidar, eu precisava me valorizar, eu precisava... Porque nesse caminho você acaba... Realmente, se você não tomar cuidado, você se perde. Você esquece de você. Você esquece quem é a Andrea. E a Andrea de antes do Pedro e de hoje? Como você faz o antes e o depois? A gente vê aquelas fotos das pessoas que emagreceram, né? Antes e depois. Como é a Andrea há 17 anos atrás? Você consegue mostrar para a gente um pouquinho? E a Andrea de 17 anos e atual? Como ela era, os valores que ela tinha, os desejos, enfim. Alexandre, eu falo para você assim com muita convicção. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Realmente, eu me orgulho isso. Eu tenho orgulho de mim nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito forte.
eu sempre encarei os problemas de uma outra forma, sabe? Olha, tem aqui uma situação, existe uma situação desesperadora, o que nós vamos fazer? Calma, vamos respirar, vamos olhar e nós vamos prosseguir. Então, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, mas assim, isso aumentou demais depois do Pedro, óbvio, né? Óbvio, porque você vai sendo lapidada diante de tanta dor, de tanto sofrimento, não tem como, né? Você vai amadurecendo isso, né, em você. Então, desculpa, eu falei 17, são 13 anos. 13 anos. Eu era muito imatura, hoje eu me vejo numa maturidade totalmente, nossa, com certeza. uma mulher mesmo. Assim. A segunda pergunta é o que você faz, né? Nós ouvimos basicamente tudo que você faz, mas assim, com relação a... Eu quero colocar você modelo, né? Porque você, o pessoal Paulinho colocou no grupo lá do Telegram o seu perfil aí do Instagram, e lá o pessoal vai ver as suas fotos. Você é linda. E você é uma modelo, né? Você tira as suas fotos, ela mesma é modelo da loja dela, Paulinho. Ela garota propaganda da própria loja, da própria marca, né? Você viu lá? Você viu lá? Do lado da caminhonetona, lá na represa de Vinhedo. Ela é linda, né? E assim, na academia, ela é, com todo respeito aqui, mas é a mulher mais linda da academia, de verdade. O corpo dela é lindo, ela é linda, e ela é linda por dentro, como ela mesma disse, eu de fato digo, é mais simpática. A gente vê lá na academia pessoas carrancudas, né? Pessoas que não cumprimentam, não olham na cara. Principalmente a nossa região aqui, um pouquinho de Vinhedo, você tem uma coisa meio estranha. Mas aí, ela é isso, né? Ela é empreendedora, essa autoestima. Então, aí eu perguntei, puxa, esse corpo tal, que você tem muito bonita. Aí ela falou para mim, puxa, eu preciso desse corpo, desses músculos para carregar meu filho. Eu fiquei, é tudo isso. Então, o que você faz hoje? Como você... Não estou querendo que você repita tudo que você disse, mas uma essência da Andrea, o que você faz? O que eu faço, como assim? O meu trabalho? Não, no sentido, porque primeiro você é corajosa. Essa coragem, esse substantivo, essa essência sua de ser corajosa, de ser amadurecida, de ser uma mulher madura, no sentido do amadurecimento psíquico, psicológico, emocional, ou seja, você não teve... Você até falou de escolhas, né? Eu anotei aqui. Eu posso escolher parar, até hoje no nosso grupo aí, algumas pessoas disseram que de repente vai parar de operar o gráfico, vai dar um tempo e tal, mas você não tem escolha, você não pode escolher parar. Não, jamais. Então, isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, o que você, no sentido de fazer, né? Como que você se qualifica nesse sentido? Porque você não pode ter certas escolhas. Lê, eu não tenho essa escolha de parar, eu não posso parar. Eu acho que o que me move e me leva à caminhada que eu tenho diária é essa força, é o amor que eu tenho por tudo que eu faço, sabe? Sim. Pela minha rotina. Você respondeu lá, Dea, e acho que você... desculpa, com certeza a minha resposta não está sendo bem elaborada, mas eu vou te ajudar. A sua resposta é você ama. É isso que você Eu faz. amo, eu Você amo. ama. E você faz uma coisa a mais, que eu quero chamar a atenção do Paulinho aqui com a gente, que eu mais admiro, ele sabe, você vive. E a frase lema do Paulinho é vamos viver. Você escolheu viver amando. Né, Paulinho? Exatamente. Claro. Você percebe que ela se doa muito, né? E esta não opção de desistir é o que penso que a motiva cada vez mais. Estou certo, André? Exatamente. Né? Não tem opção. Tem opção do tipo, hoje eu não quero. Não tem essa. É assim, acabou. Eu acho que na nossa vida, se nós encarássemos tudo que a gente faz com esse princípio, quer dizer, não tem nada que seja impossível para nós. Tudo se torna possível, tudo se torna tangível.
às vezes não é o que nós gostaríamos de fazer, mas a força para fazer vem disso, né? Eu falo muito, André, sabe de uma coisa? Para a gente, que é bíblico isso, né? Para não esquecermos do primeiro amor, Ah, né? isso é lindo. Aquele sentimento inicial em relação a absolutamente tudo que a gente faz na vida, Uhum. né? Pode ver que quando nós começamos um novo negócio, por exemplo, nós estamos com todo o gás, tem toda aquela motivação, parece que o negócio vai bem. Só que, às vezes, em função de algumas frustrações que nós recebemos do cotidiano, da vida, do negócio, que talvez criamos uma expectativa muito maior do que aquilo que a gente está recebendo, isso acaba esfriando. E aí aquele comprometimento todo que você tinha passa a não ter mais. E aí não tem jeito. Se você esquecer aquele sentimento inicial que te motivou a dizer o sim, por exemplo, para o seu marido, ou a cuidar do Pedro, a se cuidar, quer dizer, acaba talvez deixando aquela força de vontade, aquela determinação de lado, e as coisas simplesmente vão para um lado que ninguém gostaria, mas inevitavelmente acaba indo, né? Muito. Então, não é? Né, Lê? Estou errado, Alexandre? Você que é o Não, especialista. cara, eu quero dizer para você, Paulinho, que tocando nesse ponto aí que você está dizendo, e eu quero apenas acrescentar, como você falou biblicamente, a Bíblia, Jesus mesmo disse que eu vim para dar vida abundante para as pessoas. Eu disse já para você, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que você é uma pessoa iluminada, que você é uma pessoa que Deus tem realmente algo muito especial, um propósito muito grande na sua vida, porque o seu lema é o que está na boca de Jesus, não tenho dúvida, e isso que me atrai, e isso que eu já falei para os alunos, são agora nossas, obrigado pelo privilégio. Alexandre, eu não vou te Obrigado soltar tão cedo, viu? pela Eu não sei honra. não, mas porque a ideia vai ficar grudada também ali, ó. Obrigado pelo privilégio. E assim, eu falei para eles que o que atraiu eles até você, eles pensam que é o gráfico, mas é o seu estilo de vida, é o seu lema, a sua identificação, a sua identidade, a sua filosofia de vida é que atraiu essas pessoas, e me atraiu. E por isso a gente está nesse mesmo campo mórfico que a gente falou na primeira aula. E aí, cara, você olha para a Andrea, eu convivo com ela na academia já há alguns meses, e de repente, em 5 minutos, a gente conversa sobre isso, né, Andrea? Não foi alguma coisa assim super Foi. nada. Muito rápido. Foi na segunda-feira, né? Ou na sexta-feira passada. Foi. E em 5 minutos ela está aqui, você está aqui na sala, e ela está falando exatamente qual é a sua filosofia. Você percebe como é uma dimensão, é uma atração, é uma coisa que se conecta e que não é uma coisa humana, que é uma coisa sobrenatural. Você percebe, Uhum. Paulinho, que você, eu Claro. quero chamar sua atenção para isso, para as pessoas que são os nossos alunos, que eles percebam que eles estão no OST, não talvez pensando que é pelo dinheiro que eles possam ter o negócio, mas eles estão aqui para se transformar. E você Paulinho, o ícone disso. Você é esse funil, você é esse canal. E você que está me atraindo, e por mim você atraiu a Andrea. E, meu amigo, o seu lema Vamos Viver é mais poderoso do que você possa imaginar. E não saiu de você, saiu de Deus, porque foi Ele que disse. Eu não sei se você tem essa percepção já, ou se você sabe que você está trazendo uma coisa. Eu falo, Jesus fala assim, cara, Jesus falou assim, vão ter vida em abundância, eu vim para fazer vocês livres. Livre para quê? Daí as pessoas arrumam um monte de, como a Andrea colocou, um monte de complicações. Reclamação, ai, não tá bom, não quero mais. Aí Jesus fala, vai andar de bicicleta. Aí o Paulinho, você vai lá acompanhar, você, né, André, eu te dei o Instagram do Paulinho. O Paulinho é o estilo de vida que Jesus, eu tenho certeza que gostaria de ter.
Eu vejo Jesus comendo frango no osso, assim, e jogando o osso fora. Um Jesus que anda de RV, um Jesus que nem inclusive as cenas que ele tem lá, que os meus filhos ajudaram a fazer os episódios, fazer a comida no fogãozinho do lado do RV, sabe? E, cara, é muito louco isso, porque é a vida que Jesus falou para a gente viver. Vai andar de bicicleta, vai para a praia, vai para o campo, vai para a montanha, vai andar, sei lá, vai transar, né? Vai desfrutar das coisas que eu criei para vocês viverem, para vocês terem prazer, para vocês serem felizes, como você disse, André. Eu criei você para você ser feliz. E o que te impede de ser feliz? Agora eu pergunto para vocês, alunos, o que impediu ou o que impede a André de ser feliz? E o que impede a gente de ser feliz, né, Paulinho? Sim. Então, cara, o que tem na sua mão é muito poderoso, cara. Desculpa aí, mas... Obrigado, Alexandre. Nós sempre temos ou procuramos por uma muleta, né? A gente sempre acaba querendo uma desculpa, uma justificativa para o nosso fracasso, para a nossa falta de coragem, coisa que isso a André mostrou para a gente que ela tem de sobra. É corajosa. Né? Pois é. É muito mais fácil e cômodo para ela ficar realmente acanhada, murmurando ali e, enfim, quer dizer, mas vai levar isso aqui. A vida é uma só, a gente tem que fazer dela o melhor que a gente pode com as situações, com as cartas que estão à nossa mesa, à nossa frente. Né? Às vezes é bem difícil, né, pô? Paula tá ouvindo aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Mariana. A Andrea nem conseguiria mentir, nem dissimular, porque eu falei para ela hoje à tarde, a sua vida fala por você, você não tem nem como manipular a informação, né, Paulinho? Não tem jeito. Eu já disse, eu nunca passei por isso, mas nem em pensamento. Mas a Paula já acompanhou muito de perto situações como essa, mas ainda assim do outro lado da mesa. Né? Um profissional, é bem diferente. Bem diferente. Não tem como, impossível, Andréa, esconder isso, assim, não tem isso. E eu falo o seguinte, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa amar e a gente precisa fazer com excelência. Então, como o Lê estava falando, né, da minha loja, que eu sou a modelo da loja, enfim. Quando eu dei início a esse projeto, eu não quis fazer de qualquer jeito. A minha loja é um brechó. E eu queria, o propósito era mostrar para as pessoas da vida uma roupa de reuso, porque a gente está trabalhando a sustentabilidade. Então, eu não queria mostrar de qualquer jeito essas peças de roupa. Eu queria valorizar, eu queria dar vida mesmo para elas, eu queria fazer algo diferente. Eu fui estudar, eu fui procurar, eu fui... Eu olhei vários brechós e a maneira como elas postavam aquelas roupas e vários brechós, como elas postavam as roupas, me doía. Tá falhando? Andréa, é o dela que tá falhando. Andréa? Então, é impressionante. Eu falei, não, isso precisa ser diferente. Voltou. Eu vou fazer algo da ação, era desse diferente. Consegui. Então, hoje, ficando às vezes que... Vocês estão ouvindo? Deu uma falha, uma ligeira falhada. Agora parece que normalizou. Acho que sim. Tá bom, e enfim, eu queria fazer diferente. Eu queria mostrar algo diferente. Eu consegui em 7 meses. Então, em 7 meses, eu consegui apresentar as roupas de brechó de uma outra maneira, valorizando essas peças, né? E eu desenvolvi um cheirinho para minha loja, que quando entra é impactante, aquilo fica gravado na memória afetiva das minhas clientes. Eu tenho esse cheiro da minha loja. E quem entra hoje nela fala assim, não parece brechó. Não parece brechó. E mesmo a forma como você posta, não parece brechó. Então, é muito gostoso fazer diferente, fazer com excelência. Então, tudo que a gente vai fazer, quando a gente faz com excelência, não tem como dar errado, né? E eu tive que passar por um grande desafio, viu? Porque
não era fácil para eu me expor nas redes sociais, porque não era uma coisa que eu gostava. Fazer vídeos, nossa, eu tenho uma grande dificuldade. Então, assim, é a gente vencendo os desafios diariamente, sabe? Aquilo que te bloqueia, que te trava, que tenta te travar, você precisa ser mais forte para conseguir passar por aquilo. Depois ele se torna fácil, né? Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Andréia. Paulinho, antes de fazer a pergunta, por favor, só falar para os alunos aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat aqui para mim, gente, Boa. e daí a gente coloca para a Andréia, tá bom? Paulinho, fica à vontade. Vamos lá. Andréia, você sabe que nesse nosso universo existe uma expectativa muito grande por parte dos alunos. Eu causo isso, porque eu acabo entregando para a pessoa uma condição real dela ter uma mudança na vida dela meio que imediatamente. Isso não quer dizer que ela vai sair de uma situação desfavorável financeira ou economicamente, não é isso, e vai de um dia para o outro se tornar uma pessoa abastada. Não é isso. Mas eu dou as ferramentas, nós damos as ferramentas para que isso possa ser realizado ao longo de uma caminhada. Não é uma coisa instantânea, é isso que eu quero dizer. Mas a postura você pode mudar de uma hora para outra, o planejamento, só que aí cria-se sempre uma alta expectativa em cima disso. A pessoa, naturalmente, ela cria uma expectativa, às vezes, que ela já sabe que vai ser frustrada, mesmo nós avisando com todas as letras de que é preciso de tempo, é preciso paciência, é preciso perseverança, uma infinidade de coisas que a gente sabe que para qualquer tipo de empreendimento é necessário, né? O ponto é expectativa. Voltando, só reforçando, então, às vezes a pessoa cria uma expectativa que daqui a pouco, não muito tempo, ela já vai estar realizada financeiramente, economicamente, enfim, vai estar vivendo a vida que ela sempre quis. E aí o Alexandre me ensinou uma coisa bem interessante, que é expectativa e realidade. Como é que a gente equilibra isso? Você, por exemplo, quando você estava grávida dos gêmeos, você tinha uma expectativa muito grande com relação à mãe. Nós passamos aqui isso 5 vezes. Mateus está com 14, quase a idade do Pedro. Como é que chama o segundo? O Gabriel. É brincadeira, né? O Gabriel está com 11. Entre o Gabriel e o Davi, que tem 6, tem um anjinho. A Paulinha engravidou e com, acho que 4 meses ou 3 meses, teve um aborto espontâneo. Então, mas nós já criamos sempre essa expectativa em cima desse bebê também. Depois veio a Mariana, que está com 4. Enfim, como é que você fez para administrar a expectativa de ser mãe e poder, por exemplo, amamentar os 2 simultaneamente, é uma situação, ou mesmo, porque assim, não passava pela sua cabeça, apesar de, logo no início, você ter tido aquele pequeno sangramento, o médico falou, aquela coisa toda. Como é que você fez para equilibrar, colocar os seus pés no chão? A expectativa que você tinha e a realidade que Deus colocou à sua frente. Congelou? É bastante difícil. Eu falo. Vocês estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Voltou? Sim, sim. Foi bastante difícil. Foi bastante difícil. Porque você cria toda uma expectativa, né? Você cria aquilo na sua cabeça, você imagina, você já começa a viver antes do tempo, sonhar com tudo, e de repente, em questões assim de segundos, tudo muda. E para você administrar isso, é bem difícil, é bem complicado. Só que eu não tive muito tempo, Paulinho, para pensar, porque à medida que eu estava grávida, gerando 2 crianças, de repente, essas crianças nasceram antes do tempo.
O que fazer? Nesse período aqui, nesse momento, eu já tive que ser forte, viver o luto, por quê? Porque eu tinha 2 crianças lutando na UTI para sobreviver e elas precisavam da Andréia. Você entendeu? Eu não tive opção. Até eu lembro que o meu médico, o meu ginecologista, falava com a minha mãe: fica de olho porque ela vai entrar numa depressão, fica de olho porque ela vai entrar numa depressão, porque as crianças não vão aguentar, não vão aguentar, não vão aguentar. Aí minha mãe veio falar isso para mim, eu falei para ela, eu lembro até hoje, eu falei para ela: mãe, eu não posso entrar numa depressão. Eu tenho 2 filhos precisando de mim numa UTI neonatal. Eu não posso entrar numa depressão, porque se eu entrar numa depressão, eu vou ficar em casa e eu preciso ir para o hospital. Eu não posso ficar em casa. Paulinho, eu não fiquei em casa um dia. Eu tive alta, meus filhos ficaram na UTI. No dia seguinte, eu tinha que fazer repouso. Eu fiz uma cesárea, eu estava inchada. Não, eu fui para o hospital. Eu queria ver meus filhos, eu queria estar do lado deles. Eu abri a portinha da incubadora e eu falava com eles. Eu chegava, eu falava com eles, para eles saberem que eu estava ali, do lado deles. Presente. Você entendeu? Então, presente. Então, esse momento de expectativa-realidade dá uma balançada. Se você não tiver um equilíbrio emocional muito grande, muito certo, sabe? No meu caso, foi muita fé. Muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. Deus foi a minha estrutura, Deus foi a minha fortaleza, Deus foi tudo que me sustentou diariamente. Se não fosse a mão dele, eu não aguentaria. E se não for a mão dele todos os dias na minha vida, eu não aguento. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Eu falo que se você tem a Andréia, se você tirar Deus da vida da Andréia, imediatamente a Andréia vai desmoronar. Imediatamente. E todos os dias é Ele que me fortalece, todos os dias é Ele que me dá força, todos os dias é Ele que coloca um som de alegria, de graça, de felicidade, todos os dias. Então, amém. A fé me ajudou nesse equilíbrio emocional 100%. Legal. Muito bom. O pessoal tá mudo aqui, Paulinho. Acho que eles estão impactados aqui. Isso acontece. Às vezes eles congelam. Pessoal, vocês estão ouvindo aí ou não? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Eu não estou olhando direito aqui? Talvez é eu que estou comendo bola aqui. Deixa eu ver. A sua caída de ficha foi gradativa ou teve um momento que você enxergou? Ah, tá. Obrigado, Paulinho. Eu não estava achando as perguntas. Muito bom. Esse é do Léo. Você entendeu, André? Ou quer que eu repita? Não, repita, por favor, porque cortou. A sua caída... vou ler exatamente como é que ele escreveu, tá? A sua caída de ficha foi gradativa ou teve um momento que você enxergou que precisava mudar de atitude? Eu acho que eu já sei a resposta, pelo que você mostrou. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Parabéns, Léo. Não, se foi gradativa ou se eu... Como que é? Fala de novo. Se a sua ficha caiu de uma forma instantânea ou ela foi demorando para cair diante do desafio que você tinha na sua frente? Não, foi instantâneo. Quando foi falado para mim imediatamente que o Pedro teve uma lesão cerebral e que ele precisava de estímulo, ali eu já vi que a situação ia ser bastante complicada. E eu fui imediatamente atrás de todas as terapeutas que o Pedro precisava. Claro, óbvio, que é um momento de aceitação. Existe esse período que você precisa aceitar a situação que você está vivendo, que você vai começar a viver. Mas foi imediatamente. E eu vi que eu tinha que ser forte. Na verdade, é aquilo que eu te falei. Quando houve a expectativa e a realidade, ali eu já tive que tomar uma decisão, entendeu? Ali eu tinha que ser forte. Porque eu ia para o hospital visitá-los 3 vezes por dia. Eu ia
E eu, na visita, eu podia ficar em casa, eu podia repousar, eu podia descansar um pouco. Mas não, eu já escolhia estar ali do lado deles, dando força para eles, conversando com eles, mesmo que eu não podia pegar no colo, falando com eles, vai dar tudo certo. Eu lembro, o Caio já tinha falecido, eu lembro que eu tive que dar essa notícia para o Pedro, que o irmãozinho dele tinha partido. Foi muito difícil. Eu achei que ia ser fácil. Caraca. Porque no hospital tinha uma psicóloga. E essa psicóloga conversa com as mães. E ela me disse, Andréia, você fala ou quer que eu fale para o Pedro? Eu falei para ela, mas é necessário? Ela falou, extremamente necessário. Ele precisa saber que o irmão dele partiu. Eu falei, não, eu vou contar para ele, eu vou falar. E eu confesso que eu levei 3 dias para conseguir falar, porque quando eu abri a portinha da incubadora que eu ia dar notícia, eu não conseguia, eu travava. E aí, eu deixava por outro dia, eu deixava para mais tarde. Então, assim, tive que escolher ser forte desde o início. Desde o início. Eu tinha que ser forte. Então, aí eu consegui dar notícia para ele, que o irmão dele tinha falecido. E eu não podia pegar no colo, eu não podia abraçar, eu não podia cheirar, eu não podia nada ainda, nada. Então, você... É decisão, foi imediatamente. Você deu notícia para um filho de qual idade mesmo? Dias, né? Pedrinho, dias? O Pedro, o Caio faleceu com 15 dias, eu acho que tinha 20 dias. Uau. Quer dizer, 20 dias. Você deu notícia para uma criança que você pegava na palma da sua mão, é isso? Na palma da mão, ele cabia inteirinho na palma da minha mão. Você conversou com essa criança dizendo para ele que o irmão tinha morrido. Quer dizer, Paulinho, Exatamente. ela não precisava ter feito isso. Mas então, né? Incrível isso, né? É uma coisa assim que eu ia chegar nesse ponto, Alexandre. Tem gente que não entende a necessidade disso, né? Sim, sim. É A algo, comunicação, né? é algo que não vem da carne, essa situação. Ela vem do espírito, ela vem de um... Porque, né? Ah, eu vou te falar, viu? André, você me deu um presente hoje. A todos nós, eu tenho certeza aqui. Estou mentindo, pessoal? Vocês estão ouvindo aí ou não? Vocês me deram. Eu até vou colocar uma coisa aqui que eu sei que é assunto polêmico, eu não vou entrar no assunto, mas assim, só vou lembrar o pessoal com relação ao aborto, que significa, porque você decidiu tê-los e você conversar com essa criança, assim, que pessoas consideram, algumas pessoas, né, consideram digno de ser morto uma criança. Então, a partir do momento que ele foi gerado, concebido, a partir da concepção, a Bíblia fala isso. Salmo 139 diz claramente, desde o dia em que você foi concebido, eu te conheço, sei o seu nome, eu te gerei, e ele conhece cada detalhe a partir da concepção entre um homem e uma mulher, a semente, ali já tem uma vida, já tem um ser humano que Deus conhece, sabe o nome, e algumas pessoas entendem que precisa, que pode matar ali e tal. E então é importante você dizer que você disse, eu tenho que colocar minha mão aqui, você conversou com uma criança desse tamanho, olha, seu irmão morreu, cara, isso aqui é muito forte. Muito forte. Tudo que eu vivi foi assim, foi surreal. Foi sobrenatural. Eu não vivi o natural, eu vivi o sobrenatural. Quando eu disse aqui para vocês que o Caio estava com 15 dias, eu vou contar com mais detalhe agora rapidamente para vocês entenderem. O Caio estava com 15 dias, eu cheguei para visitar às 6 da manhã no hospital. Eram 4 crianças dentro da UTI, 2 crianças eram minhas. Então, quando eu cheguei, eu vi uma movimentação da sala do Pedro e do Caio entrando e saindo de médico, e pelo vidro eu vi aquilo, meu coração já disparou, porque eu falei, 50% de chance de estar acontecendo alguma coisa lá dentro, eles são os meus filhos. E não deixaram a gente entrar, estava eu e meu marido. Proporcionalmente, né? E aí, nesse momento, veio a enfermeira até a porta onde nós estávamos, e ela disse assim, André, eu vou deixar você entrar,
Então você entra, mas assim, o Pedro tá bem, o Caio não está bem. Aí ela, o marido falou, fica ao lado dela. E eu fui. Era a última sala, era um corredor imenso, assim, ó. Naquele corredor eu já ia sendo tratada por Deus, sabe? E fui. E carregada, né, no colo. Quando eu entrei na sala, eu passei pelo Pedro e fui no Caio. Eu vou dar detalhes para vocês agora entenderem qual é o poder de Deus. O Caio estava morto já. Ele estava dentro da incubadora, ele estava roxo, ele estava gelado, os batimentos cardíacos dele estavam 0. No finzinho ele dava uma mexidinha, saturação lá embaixo. Eu entrei, eu abri a porta da incubadora, eu enfiei as minhas 2 mãos dentro da incubadora para pegar ele, para sentir ele estava gelado, roxo. E aí veio o médico falar comigo e com o meu marido. Ele falou assim, olha, nós tentamos de tudo. Nós demos adrenalina para ele de meia em meia hora para ele voltar e nós não temos mais o que fazer. Estávamos esperando vocês chegarem. Então agora é apenas a gente finalizar, desligar tudo. Eu debrucei naquela incubadora e eu chorava, eu falava assim para Deus, Senhor, eu não sei o que eu estou vivendo, eu não sei o que eu estou passando, eu não estou entendendo nada, o Senhor me deu 2 filhos, agora o Senhor está levando um dos meus filhos. Se existe um propósito diante de tudo isso, se há um propósito, ressuscito meu filho, porque eu quero ver o teu milagre. Hoje eu preciso ver o teu milagre. A tua palavra não mente. E ela diz que o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias e ele já cheirava mal. Então, existe um propósito, Senhor. Eu quero ver o teu milagre. Ressuscita meu filho. Eu falei dessa forma. Me tiraram da sala. Eu e meu marido saímos sem direção, porque você não tem chão, você não consegue pensar, você não consegue respirar. Nós entramos no carro, estávamos vindo, e eu falava para Deus, ressuscita meu filho, que eu quero ver o teu milagre, Senhor, hoje eu preciso ver. Gente, deu 15 minutos, tocou o celular do meu marido. Era a enfermeira, a Thalita, nunca esqueço. Ela disse assim, Andréia, vem para o hospital, não sei onde você está, porque o Caio voltou. Corre para cá. Meu Deus. Nós fomos imediatamente para o hospital. Paulinho, Alexandre e todo mundo que está ouvindo isso. Quando eu entrei naquela sala, o Caio estava vivo. Meu Os Deus. batimentos cardíacos dele, normal. Saturação 90. Ele estava quente, ele abriu o olho, eu dei o meu dedinho para ele com aquela mão pequenininha, ele segurou o meu dedo, eu falei com o meu filho novamente. Meu Deus. Eu falei com meu filho novamente. O médico entrou na sala e o médico falou assim, eu não sei te explicar, porque quando eu fui desligar, ele suspirou. Uau. E Meu ele Deus, tô voltou. arrepiado aqui. Olha a experiência que eu tive com Deus. Meu Deus. Ninguém, aquela sala ficou em silêncio, ninguém tinha o que falar, ninguém sabia o que falar, mas eu sabia, que eu clamei, porque eu falei, porque eu pedi ao Senhor que eu precisava ver o milagre dele, e Deus mostrou o milagre dele. Que para ele não existe o impossível. Nada é impossível para ele. Mas eu fiz uma pergunta ao Senhor. Existe um propósito diante disso? Existia. Hoje eu estar aqui falando com vocês, conheço o Alexandre muito pouco, Paulinho estou conhecendo hoje. Aqui já está se concretizando o propósito que Deus tinha. Há 13 anos depois, sabe? E depois de 2 dias, o Senhor levou meu filho. Porque a vontade do Senhor era levar o Caio. E quando ele levou o Caio, eu estava tomando café da manhã para ir ao hospital, para estar com eles lá. E tocou o telefone, era uma enfermeira. Vocês precisam vir para cá. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim assim: o Caio partiu. E eu falei para Deus assim: Senhor, essa era a tua vontade. Amém. Ele é teu. Leva. Eu entreguei o meu filho ao Senhor. Eu fui para o hospital, o Caio tinha falecido. Meu Deus. Então, assim, hoje estar aqui com vocês não é à toa. Falando com as pessoas que eu não conheço, que estão ouvindo essa aula, não é à toa. Não é à toa. Já é o propósito do Senhor, entendeu? A Bíblia diz lá É em muito 1 forte. Coríntios, lá, ela diz que nós somos consolados pelo consolo de Jesus Cristo para que um dia possamos consolar
com o mesmo consolo recebido, pessoas que passarão com a mesma situação ou que precisarão do mesmo consolo que nós recebemos. Então, exatamente o que você está dizendo, né? Atrás de você, eu falei isso para você na academia, que atrás de você tem uma fileira de mulheres, de pessoas, de homens que serão impactados. Eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco, elas serão impactadas e essa aula está gravada para a posteridade, né, Paulinho? Com certeza. Com certeza. Andréia, eu vou sair agora. Vou deixar o Alexandre com vocês aí, com você, para vocês poderem finalizar esse nosso encontro. 9h58 a gente está finalizando. Muito obrigado por sua generosidade, por você compartilhar conosco toda essa sua experiência de vida, toda essa riqueza que você carrega dentro do seu coração, e eu tenho certeza... Pessoal, vocês gostaram ou não? Não tenho a menor dúvida que todo mundo gostou. Geralmente, certeza, o pessoal está falando aqui. Depois vai caindo. Né? Hoje eu percebi que a hora que eu entrei, a gente se manteve ali, e eu tenho certeza que as outras pessoas, eu vou fazer de tudo para que possam, eu e o Alexandre, que eles possam assistir a essa aula de novo, tá bom? Andréia, eu queria que... Eu que agradeço, Paulinho. Muito obrigada. Câmera aí, Ale. Deixa só a Andréia. Dá um sorriso bonito aí, André, que eu vou fazer um print screen dessa tela aqui, vou marcar você, vou mandar para o grupo todo, e eu queria, pessoal do grupo, por favor, compartilhem lá no Instagram, marquem o endereço da Andréia, para que ela possa voltar aqui com a gente depois, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, e sorria! Aí! Obrigado, viu, Andréia? Obrigada, Paulinho. Prazer te conhecer. Um beijo para você, que Deus continue Beijo. abençoando você e a sua família, te dando muita Amém. força, tá bom? Obrigado. Amém, vocês também. Beijo grande. Valeu, beijo. Obrigado, Paulinho. Um abraço para você, viu? Tchau. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Dea, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Foi maravilhoso tudo aqui, um tempo extraordinário. Eu estou muito impactado. Imagina, o pessoal está aqui falando, aqui, ó, que você não pode ver, mas não tenho palavras. Fico até envergonhado de perguntar algo. Só tenho a dizer parabéns pela agradeço, estão te parabenizando. Outra dizendo aqui, estou em lágrimas, não sei nem o que falar, só queria abraçar ela. Meu Deus, uau, me impactou demais, surreal. Enfim, o pessoal está muito impactado. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E dizer às pessoas que não desistam dos seus sonhos, não olhe para a situação. Olhe para Deus, olhe para o alto, siga em frente. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades, mas nós somos muito mais fortes do que isso. A gente consegue vencer sim. A gente só tem que querer. Vamos escolher o caminho certo, né? E ser feliz, independente do que está vivendo. Vamos sorrir, vamos abraçar, vamos amar. É isso que o mundo está precisando. Isso aí, querida. Bom, muito obrigado. Agora você fica à vontade de sair. Eu só vou dar um recado para isso, se você quiser sair, ou se você quiser... vou terminar mais um minutinho só, tá? Enfim, pessoal, se você quiser sair, é só você apertar o botão aí, tá? E fica à vontade. Tá joia, Lê. Obrigado. Beijo, muito Beijão, obrigada, viu? Tá? Depois a gente se vê lá na academia. Amanhã. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui rapidinho. Eu tenho um recadinho para vocês. Me dá mais um minutinho apenas, prometo. Semana que vem eu não vou dar aula, eu vou estar em viagem, vou dar uma passeada lá em Campos do Jordão com a minha família, aniversário do meu filho. Nesse dia, na quarta-feira que vem, aniversário do meu filho do meio, do Gustavo. Então eu não vou estar dando a aula. Eu gostaria que vocês fizessem uma tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Eu vou passar um questionário para vocês, vou passar nos grupos pequenos e também, enfim, nos grupos pequenos. Ou se vocês não tiverem acesso a algum grupo pequeno, se alguém não está em algum grupo pequeno, podem pedir diretamente para mim, mas eu te desafio a estar no grupo pequeno. Então, a tarefa é você vai responder um questionário, acho que tem 60 perguntas, mas é um questionário poderoso. Vou mostrar aqui para você esse questionário, você vai ver que questionário é esse. Deixa eu mostrar minha tela aqui, ó.
Rapidinho, pessoal, me aguenta um pouquinho só. Materiais, testes. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né, pessoal? Então, vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Me dá só uma certeza para ver se eu não estou falando. Tá. Esse questionário aqui, ó. Jogando o jogo do dinheiro. Vocês sabem que eu coloquei um vídeo, o Paulinho colocou no grupo, uma aula bônus, que é como fazer uma agenda programada. Quero lembrar vocês também que, por favor, como a gente vai ficar 15 dias sem se ver, eu não quero que vocês percam o calor aí e a sequência, tá? Então, essa tarefa aqui, ó, jogando o jogo do dinheiro. Esse formulário tem o objetivo de manifestar crenças a respeito de dinheiro que estão afetando suas entradas e saídas no gráfico. Crenças que podem trazer perdas ao invés de ganhos. Então, tá aqui a tarefa. Atenção! Não pense muito para responder cada pergunta, seja espontâneo, porque assim vai amenizar defesas do ego e vai conseguir ser mais sincero possível. Prepare seu espírito para responder essas perguntas, respire bem fundo, acalme a sua mente antes, entre em um lugar bem tranquilo e sem interrupção. Tenha em mente o desejo de ser sincero e verdadeiro, pense antes de responder o que você quer da sua vida. Entenda que quem opera gráfico é sua essência. Então, agora é hora de botar para fora essa essência para fora e entender se quer mudar ou não a sua essência a respeito de riquezas, dinheiro, inteligência comportamental. Então, aí dê uma nota de 1 a 10 em relação a essas afirmações, sendo 1, discordo totalmente, 10, plenamente. Então, por exemplo, dinheiro é a raiz de todos os males? Então, se eu concordo totalmente, eu coloco 10, mais ou menos 5. Ou, se eu não concordo nada, 1. Beleza, pessoal? E outra coisa que eu vou falar para vocês. Olha só, prestem atenção. A próxima aula vai ser essa aqui, ó. Conhecimento especializado. Que eu ia dar hoje, mas nós colocamos a André. Então, eu vou dar, ao invés de 12, 13 aulas. 13 aulas. Então, são 14 semanas, porque uma semana eu estou viajando. Conhecimento especializado. Depois, aula 4, a gente vai estar na rota de ação, que a gente não entrou ainda. A gente só construiu a jornada. Aí eu vou dar conhecimento especializado, rota de ação, o poder das mentes aliadas, construindo relacionamentos, problema versus preocupação, poder da persuasão, recalculando a rota e o poder dos relacionamentos saudáveis. Vocês veem que tem muita coisa pela frente. Então, pessoal, você pode ter certeza que você vai sair desse OST transformado por tudo que a gente vai entregar para vocês. Quantos concordam comigo? Diga, eu concordo. Diga assim aí para mim. Beleza? Então tá bom. Espero que vocês estejam felizes com tudo que a gente está fazendo aí para vocês. E para nós também, porque também somos parte disso tudo. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. 10/6, uma boa semana. E a gente volta daqui 15 dias. Façam a tarefa de casa. E o questionário está na mão de vocês. Um abraço a todos. Valeu!